Bom, depois da fala do Luiz Fernando, a gente vai encontrar muitos pontos de união, porque afinal de contas o Paraná fica no Brasil, né? E nesse sentido, as grandes linhas que definem a história paranaense também de alguma forma definem a história brasileira, ou o contrário, né? Assim como o Luiz, essa é uma tese de doutorado que eu fiz já há algum tempo atrás, e depois de muita preguiça, né, depois de muita pressão, eu acabei publicando só esse ano. Então também, como o Luiz, há muito tempo eu já não estudo mais esse tema. De uns anos para cá eu venho me esforçando por entender essa coisa da globalização que vem me fundindo na cabeça, né? E deixei um pouquinho de lado essa questão da interpretação do Brasil. Mas ela continua sempre, porque se nós observarmos desde o início, e isso eu estou me referindo ao meu trabalho, porque o Luiz está falando do século XIX, do século XVIII, e o meu trabalho se localiza no século XX, né? E a questão das relações nacional e internacional vão aparecer muito dentro do meu estudo. Mas não é um estudo sobre as relações nacional e internacional. O meu estudo, e aí na hora de publicar, não só por uma questão de marketing, porque eu achei que venderia mais, mas porque no final das contas eu me toquei que o meu livro discutia muito mais do que no início eu me propunha fazer, né? Porque no início o meu objetivo era estudar a Revolução de 30. E as interpretações que foram feitas sobre a Revolução de 30. E depois eu cheguei à conclusão, mas ao longo de todo o processo, que na verdade eu não estava discutindo a Revolução de 30, mas eu estava discutindo sim o Brasil. Por quê? Porque a Revolução de 30, que hoje não parece ser mais um tema interessante, porque eu mesmo, quando fui lançar o livro esse ano, na revisão que eu fiz o ano passado, eu fui procurar ver o que tinha de novo escrito sobre o tema e descobri que não tem mais nada, ninguém escreveu mais nada sobre o tema, porque aparentemente não é um tema mais de interesse, porque aparentemente ele perdeu a própria significação, né? A Revolução de 30, para muitos dos autores que a estudaram, foi o marco do surgimento do Brasil moderno. Então, o grande tema que eu acabei me envolvendo com ele é o surgimento do Brasil moderno, né? E é o grande tema do livro. As interpretações sobre a modernização brasileira. E aqui, especificamente, eu estou discutindo a questão política, né? Mas, obviamente, para quem lê o texto sabe que a gente vai além dessa questão. A Revolução de 30, como todos sabem, é aquela que levou Getúlio Vargas ao poder. E Getúlio Vargas, sempre ao longo da nossa história, foi concebida como o homem que fez a industrialização brasileira, que modernizou o Brasil, que tirou o Brasil de uma sociedade arcaica, agrária, e transformou o Brasil numa sociedade urbana, industrializada, etc. Pelo menos assim foi a leitura que se fez até os anos 80, talvez, quando 70, 80, quando se começa a destruir, digamos assim, ou demolir o mito getulista. E mais do que o mito getulista, a sociedade que o Getúlio construiu, né? Ou que aparentemente ele teria construído. Quando o Fernando Henrique chega ao poder, não é apenas um novo governo, e também não é apenas uma nova proposta de governar o Brasil. É também uma nova proposta de se ler a história brasileira. O governo Fernando Henrique, ele não é apenas o início de uma reforma muito ampla nas bases da sociedade brasileira, mas ele também é, entre aspas, o triunfo de uma nova concepção sobre o que é o Brasil. Quando o Fernando Henrique chega ao poder, ele diz tacitamente, não que esqueçam o que eu escrevi, mas ele declara claramente que o objetivo dele era destruir o Estado getulista. É enterrar as bases do Brasil atrasado. É de construir as bases de um Brasil moderno.
E como foi dito aqui, na ótima introdução que você fez, eu quase fui embora, já tinha falado tudo, o que se apresenta é uma reinterpretação da realidade nacional e, a partir dela, uma justificativa de uma mudança histórica no sentido da política brasileira. Né? E como foi dito aqui, novamente, essas mudanças propostas pelo governo Fernando Henrique, elas já vinham sendo gestadas bem antes. Na verdade, elas iniciam-se com um grande debate intelectual, com uma reforma, digamos assim, intelectual, uma tentativa de reinterpretar o Brasil. O livro clássico que eu debato aqui é um livro dos anos 70, no início dos anos 70, um livro do historiador da USP chamado Boris Fausto, né? História e Historiografia, que é um estudo sobre a Revolução de 30, e uma tentativa de demolir os mitos sobre o getulismo, sobre o populismo, sobre a Revolução de 30. Mas esse livro do Boris Fausto já estava sendo gestado, no mínimo, desde os anos 50, quando Florestan Fernandes assume a cadeira de Sociologia na USP, e a partir dele, ele vai construir uma nova geração para reinterpretar o Brasil. Aliás, o Florestan diz isso claramente. Ele diz assim: até hoje não se fez um estudo científico sobre a sociedade brasileira. Nós vamos inaugurar um estudo científico sobre a sociedade brasileira. Até hoje, tudo que se disse sobre o Brasil era ideologia, era pura ideologia. Ou uma ideologia de direita, no sentido do utopicanismo do Gilberto Freire, ou do racismo de Oliveira Viana, ou uma ideologia de esquerda, que vinha via populismo, né, incorporada com o Partido Comunista, né, e o stalinismo, obviamente, e que se criou uma determinada interpretação sobre o Brasil, que é o marxismo ortodoxo, mecanicista, como eles dizem, né, que se funda lá nos anos 20 e 30, justamente no início das origens do Partido Comunista no Brasil. Né? Então, é com essa proposta do Florestan Fernandes que vai se construir toda uma geração que tem como objetivo destruir as leituras que se tinham sobre o Brasil e reconstruir a interpretação do Brasil sobre uma nova estrutura. E o que também já foi dito aqui, muito obrigado novamente, é que não só o PSDB, a leitura que o PSDB tem no Brasil, e portanto a partir dela, da forma como ele vai direcionar suas políticas ao longo do governo Fernando Henrique, mas o próprio governo Lula, né, e o PT, eles comungam com a mesma leitura, porque ambos são frutos do mesmo debate. Não é à toa que tanto o PT como o PSDB são partidos paulistas. São partidos essencialmente paulistas. A intelectualidade que estruturou a visão de mundo do PSDB e do PT são essencialmente paulistas. Né? E é interessante ver, quando a gente fala na questão da regionalização, porque a leitura populista é essencialmente uma leitura carioca, o que é muito interessante também. Né? Mas, vamos lá. Eu vou tentar resumir algumas ideias centrais, porque o meu trabalho ele acabou sendo meio megalômano, e eu comecei, para discutir a Revolução de 30, voltando aos anos 20. E dos anos 20 eu vou até os anos 90, acompanhando toda a produção significante que se fez, que procurou interpretar o sentido da Revolução de 30 na história do Brasil. E, portanto, a compreensão do sentido da modernização brasileira. Por que eu volto aos anos 30 se eu for discutir a Revolução de 30? Porque o primeiro grande texto, que vai ser o texto lapidado, a partir do qual vai se construir todo o debate sobre a Revolução de 30 e sobre a modernização brasileira, surgiu em 1924, 6 anos antes da Revolução de 30. É um texto, portanto, que tem um caráter de premonição, e era mesmo. Né?
um livro chamado Agrarismo e Industrialismo, né, que nasceu exatamente 2 anos depois, né, do surgimento do Partido Comunista, em 24, por um dos seus líderes máximos, né? Desculpe, fugiu o nome agora. Pelo amor de Deus. Otávio Brandão. Desculpe. Otávio Brandão, junto com a Surgildo Pereira, foram os 2 principais intelectuais que vêm ambos do movimento anarquista, né? E vão ser os primeiros grandes líderes e dirigentes do Partido Comunista. Pois bem, os anos 20, como nós sabemos, são anos de agitação social e política muito forte no Brasil. Em 1922 e 24, nós temos as 2 grandes revoltas tenentistas, o Forte Copacabana em 22 e a que vai gerar a Comuna Prestes em 24. Pois bem, o Otávio Brandão vai escrever esse livro sobre o impacto da Revolução de 24. A Revolução de 24, para quem não sabe, né, os tenentes chegaram a tomar São Paulo por 2 dias, né, depois se embrenham, vêm aqui para o Paraná, param em Foz do Iguaçu, aí vem uma coluna do Sul, liderada pelo Prestes, pelo Luiz Carlos Prestes, se unem em Foz do Iguaçu e aí passam 2 anos e pouco rodando o Brasil, né, sendo perseguidos pela polícia e pelo exército. Depois eles debandam na Bolívia. Pois bem, por que o Brandão escreveu esse livro? Porque ele acreditava que viria uma terceira revolta tenentista. Diz assim, vai ter uma terceira revolta. E o objetivo do livro dele era tentar entender o Brasil e municiar o Partido Comunista, teoricamente, para tentar se aproveitar desse movimento e levar os tenentes à esquerda. Né? Ou seja, por quê? Porque o Brandão vinha que os tenentes eram um grupo de classe média, um grupo revoltoso, mas que não tinha ideologia. Então é necessário que o Partido Comunista, né, se juntasse com os membros da Comuna Prestes para fomentar uma revolta no sentido, não de uma revolução socialista, né, mas de um processo de quebrar as estruturas da sociedade oligárquica. Tanto é, né, que o Assunção Pereira vai para a Bolívia e leva vários livros do Lenin, do Marx, para o Prestes. E o Prestes lá se converte ao comunismo. Tanto é que é exatamente por isso que o Prestes não lidera a Revolução de 30. Porque ele dizia, não, isso vai ser uma revolução burguesa, não me interessa mais, eu quero fazer uma revolução comunista. Né? Perdeu a chance de ser o Vargas. Né? É verdade, perdeu a chance, porque o Vargas era para ser o Prestes, que era para ser o comandante da Revolução de 30. Né? Pois bem, aí ele ganhou alguns anos de cadeia depois.